Muito além dos videogames. Memórias de um jogador. Por Luiz Miguel Gianelli. Narração: Luiz Miguel Gianelli. Estágio 6. Desventuras no fliperama. Já disse anteriormente que gostava muito das Tartarugas Ninjas e que Tartarugas Ninjas 2 tornou-se um dos meus jogos preferidos do NES e é até hoje. E que sempre que podia e encontrava uma locadora, alugava e jogava durante os finais de semana. Então, num belo dia, caminhando pelo centro de Caçapava, vi num fliperama o mesmo jogo, porém numa máquina fantástica, personagens maiores, 4 jogadores simultâneos e a emoção de jogar num lugar cercado por máquinas repletas de jogos incríveis. Aquilo encantou-me. Eu precisava jogar. Bom, ao menos era isso que pensava. Mas os fliperamas não eram para mim. Minha mãe não gostava deles. Afirmava que eu não precisava deles, pois tinha videogame em casa, o que tinha certa lógica. E também acreditava serem locais inapropriados para crianças e para cristãos como nós, pelas coisas erradas que aconteciam lá, e em parte ela tinha razão. Ao menos nessa época, os 2 fliperamas que haviam na cidade situavam-se quase que um ao lado do outro, ambos escuros, frequentados na sua grande maioria por jovens mal encarados, fumando e com aquele jeitão de gente de má intenção. Tipo aqueles carinhas do filme O Gênio do Videogame, The Wizard no original. Confesso que tinha medo deles, mas sempre que passava por ali, ficava olhando, e quando dava, entrava rapidinho para ver um pouquinho das Tartarugas Ninjas e de outros jogos. Ficava tão vidrado que um dia, caminhando do outro lado da rua com o tio Zé, um tio-avô nada carinhoso que morou um tempo conosco, estava tão concentrado que bati com a cara num poste. Chapei mesmo, com tudo. Doeu demais, ficou marcado e ouvi muitos resmungos do tio Zé, além de olhares e risos do pessoal ao redor, inclusive da turma que estava dentro do fliperama. Foi horrível. Mas o pior ainda estava por vir. Enfim, um belo dia, conversando com um amigo da escola sobre o grande jogo das Tartarugas Ninjas, ele convidou-me para irmos ao fliperama jogar juntos e tentar zerar o game. Eu disse que minha mãe não deixaria, bem como os motivos. Mas ele armou um plano infalível que envolvia mentir para ela, dizendo que eu iria brincar na casa dele. Eu sabia que era errado, que era pecado e que não deveria fazer. Mas cedendo à tentação de jogar tartarugas no fliperama, aceitei. Estava tudo certo. Falei para minha mãe que iria brincar na casa desse amigo e no caminho mudamos de direção rumo ao fliperama. No trajeto, encontramos outro amigo que era da nossa classe e o convidamos para jogar conosco. Ele disse querer, mas não poderia, pois tinha outros compromissos com a mãe dele. Então, lá fomos nós. Compramos as fichas e jogamos. 2 desconhecidos acompanharam-nos, e com as 4 tartarugas, chegamos até o Bebop, o segundo chefe do jogo, que facilmente nos destruiu. Acabaram-se as fichas, e tristes pela derrota, mas satisfeitos por jogar um pouquinho, voltamos para casa. Quando lá cheguei, era necessário passar pelo salão de beleza da minha mãe, que ficava na frente da casa. E para minha total surpresa e profundo desespero, o outro amigo que encontramos no caminho estava ali cortando o cabelo, com a mãe dele ao lado. Minha mãe estava séria, e só com um leve olhar me fulminou no fundo da alma. Ela apenas disse: "Depois vou conversar com você." Isso, somado à cara de culpado do colega, com seus olhos arregalados em espanto, foram suficientes para saber que minha mentira havia sido descoberta e que, em breve, levaria uma bela surra. Dito e feito. Algumas horas depois, não importaram os meus gritos por socorro, lágrimas e pedidos de desculpas, apanhei legal e levei um duro sermão sobre a mentira e a desobediência. Fiquei muito envergonhado
e arrependi-me profundamente. Graças a Deus, naquele dia, eu aprendi, na prática, que não vale a pena mentir e desobedecer aos pais por razão alguma, nem que seja para jogar um grande jogo no fliperama. Realmente, fliperama não era para mim. E após os trágicos incidentes relatados acima, meu contato com eles resumiram-se a breves partidas de Cadillacs e Dinossauros e Street Fighter 2 com meu primo Del no bar do Zé perto de casa, em um ou outro bar da cidade e numa tarde, anos depois, junto do meu irmão e do meu pai, que nos levou para jogar um pouco. Curiosamente, foi no mesmo local onde bati de cara no poste e joguei tartarugas escondido. Mas agora, sob a direção do Fera, que anteriormente tinha uma locadora no meu bairro, mais iluminada, com mais opções de jogos, inclusive de navinha, corrida e infantis. Nos divertimos bastante, desfrutando de um agradável tempo em família. Com o passar dos anos, durante uma ou outra passagem por algum shopping, brinquei com algum jogo de corrida, como Cruising USA e Daytona USA, mas nada como nos velhos tempos, com todo o perigo e mistério que cercavam estas casas de jogos. Realmente, os fliperamas não são para mim.